que viveram algo extraordinário de Deus foram pessoas que estavam disponíveis para viver aquele tempo. Eu não sei se você entende isso, mas viver o sobrenatural de Deus ou entrar no sobrenatural de Deus não tem a ver com talento, não tem a ver com a própria força ou com o próprio mérito. Tem a ver com um coração sincero e disponível. Tem coração sincero e disponível nessa noite? Que bom. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar sobre cada coração, sobre cada vida que aqui está. E aquelas que estão nos assistindo, Deus, aquelas que estão participando do culto, dessa reunião da sua casa, do seu carro, no seu trabalho. Pai, eu quero orar sobre cada um, eu quero pedir, Espírito Santo, no momento em que eu for falando aqui, que o Senhor for usando a minha vida, que o Senhor vá de encontro com a palavra profética, que o Senhor vá de encontro com a palavra precisa, para causar transformação, alinhamento, para causar em nós uma mudança de mente, para que o Senhor venha transformar o nosso coração em um coração puro e sincero diante de Ti. Deus, nós somos a boa terra, a terra onde tudo que o Senhor planta gera fruto. Nós somos a boa terra nessa noite, e a Tua palavra é a semente. Eu quero Te pedir, Pai, para que essa palavra gere um fruto no coração dos Teus filhos, para que gere um resultado impactante e sobrenatural, no nome de Jesus, amém e amém. Se você pode, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Nessa quarta ministração, o Senhor gerou um tema no meu coração. Se você estiver anotando, anote isso: consertando e avivando. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: consertando e avivando. Preste atenção, Deus está construindo algo grandioso em nós, amém? Querido, se você, é como o Rafa disse, se você pegar as 3 ministrações passadas, as aberturas dos cultos, os louvores e também as ministrações domingo, Deus está construindo algo grandioso em nós. Deus é o bom construtor. Preste atenção. Antes de tudo, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Diz o seguinte: pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Eu vou repetir: pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Preste atenção na coisa: toda casa foi construída por alguém, mas o escritor de Hebreus diz: e Deus é o construtor de todas as coisas. A Bíblia diz que nós somos o edifício de Deus, e diariamente, de glória em glória, nós somos transformados. O que isso quer dizer, pastor? De glória em glória, dia após dia, o Senhor vai construindo algo grande em nós. A gente foca muito no resultado final, mas a gente esquece de que a segunda, de que a terça, de que a quarta, a quinta e a sexta são tão poderosas como o domingo e a quinta-feira. Querido, nada mais poderoso do que a segunda para consolidar um culto de domingo. Nada mais poderoso para consolidar um culto de quinta-feira como a sexta-feira. Porque é aquilo que eu recebo e não pode desvanecer, não pode se acabando ou se desgastando conforme os dias. É isso que o apóstolo Paulo diz. Moisés, ele recebia da glória de Deus e ele colocava um véu na sua face. Por quê? Porque a glória desvanecia. Dia após dia, momento a momento, aquele brilho ia saindo do seu rosto. E aí ele diz: porém a glória agora está dentro de nós e ela não se acaba conforme o tempo. Você está aqui? Preste atenção. Deus não chega atrasado. Deus não se atrasa. Deus não perde o cronograma. O cronograma é de Deus, porque Ele é o grande construtor. Na tua vida não tem nada atrasado.
O teu ministério não tem nada atrasado. O seu casamento não tem nada atrasado. Na sua família não tem nada atrasado. Deus tem o cronograma da tua vida, querido. Oh, meu Deus do céu, você não está entendendo. Às vezes a gente pensa, está tudo atrasado, está tudo dando errado. Não está, porque o cronograma está na mão de Deus. Ele é o grande construtor da nossa vida. Isso é incrível. Quando nós entendemos que o cronograma está na mão de Deus, a gente vai parar de reclamar com o tempo. É a Bíblia que está dizendo, Deus é o construtor de todas as coisas. Deus é o grande construtor da nossa história. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, meu ministério está atrasado. Meu chamado está atrasado. O meu casamento está atrasado. Mas não está atrasado. Porque somente quem constrói tem um cronograma em mãos e sabe o tempo certo da execução. Amém? Ontem a gente estava conversando, eu e o Rafa, e ele falou sobre um caso em que tinha um cronograma a ser seguido e o rapaz pegou e construiu tudo de uma vez e depois se perdeu no tempo, na hora da entrega. Deus não é esse tipo de profissional. Deus, Ele faz na hora certa e entrega na hora certa. É por isso que nós precisamos entender os dias que nós estamos. Porque se eu não entendo o ambiente que eu estou, o tempo que eu estou, eu começo a culpar a Deus. Eu começo a falar que Deus está atrasado e Deus não se atrasa. Se eu não entendo que Deus está construindo diariamente algo grande dentro de mim, ainda que pareça pequeno, eu não vou entender lá na frente. Eu lembro de quando, alguns anos atrás, a gente falava assim, nossa, mas nunca chega, nunca acontece, nunca vai chegar, parece que está todo mundo... E aí quando Deus fez na nossa vida, eu falei, nossa, se Deus tivesse feito antes, eu tinha perdido. Às vezes parece que Deus está perdendo o tempo, mas não é, querido. É porque quanto maior o edifício, mais tempo na fundação é necessário. Você está aqui? Ah, você quer chamado grande? Você quer ser grande nessa terra? Então espera no alicerce. Guarda tempo no alicerce. Deus tem algo grande para a tua casa, então espera. Deus vai gastar tempo no alicerce. O edifício, quanto maior é o edifício, mais tempo é gasto no alicerce. Porque quanto maior o edifício, mais carga ele tem. Você entende? Ei, consertando e avivando é uma direção profética de Deus para esses dias. Consertando e avivando, olha para essa pessoa e diz isso novamente, consertando e avivando. Abra sua Bíblia em Lucas 5, versículo 36. Lucas 5, versículo 36. Então, lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em uma roupa velha. E se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da roupa não se ajustará, oh meu Deus, a velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo romperá a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Aí eu fui pesquisar um pouco, eu falei, Deus, mas por quê? Porque se o vinho é colocado isso de forma natural, querido. Se o vinho for colocado, o vinho novo for colocado em uma vasilha, ou em uma bolsa de couro, em um odre, ele estufa por causa da fermentação. E aí essa bolsa não suporta o vinho novo. Está aqui? Porque o que é velho não comporta e não suporta o que é novo. É por isso que Deus olha para o povo em Isaías 43, versículo 19 e diz: estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês. Vocês não veem?
E talvez o processo que o povo estava passando naquele momento era necessário, porque Deus estava consertando algumas coisas. Preste atenção. Isso na história do Evangelho, na história do cristianismo. A gente vê que antes de alguns avivamentos, houve uma grande reforma na história da igreja. Se você não conhece as 92 teses de Lutero, a Bíblia diz que esse homem, esse alemão, ele fica indignado com o que a igreja católica daquele tempo estava fazendo. Por quê? Porque a igreja católica, o Papa, ele era a autoridade máxima naquele tempo. E com isso, ele começava, tudo que ele falava era um decreto. E o Papa naquele tempo começou a cobrar pela salvação do povo. Ele diz, olha, quanto maior for o seu pecado, mais dinheiro você tem que dar. Eu não estou aqui pregando contra a igreja católica, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você se atente. Porque Lutero, ele entendeu que não era daquela forma. Ele entendeu de que a graça era de graça. E não precisava ser cobrado nada para ser salvo. E aí ele começa a reformar algumas coisas naquele tempo. E depois daquela reforma protestante, vieram vários avivamentos. Porque não foi só uma reforma, foram várias reformas. Talvez você estava num estágio da tua vida e que você falou assim, eu já passei por uma reforma, pastor. Mas reformas são necessárias. Olhe para essa pessoa e diga, reformas são necessárias. Porque o tempo nos desgasta. Porque o tempo vai tirando a nossa força. Os dias vão tirando a nossa força. É isso que acontecia com Moisés. Ele recebia de Deus, ele se enchia da glória de Deus, mas o tempo ia desgastando Moisés. E alguém cansado não consegue reter a glória. Alguém que está desgastado não consegue reter a glória. Ainda que você fale, pastor, mas era algo natural, o desgaste era natural, sim. É por isso que a gente tem que se preocupar com o nosso corpo físico. O apóstolo Paulo diz, preservem, mantenham irrepreensíveis corpo, mente e espírito, até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O corpo é importante, querido, porque se o meu corpo não está bem, se a minha mente não está bem, não adianta Deus derramar no espírito. Você está aqui? Se a minha mente não é uma mente saudável, não adianta Deus derramar no espírito, porque o meu corpo cansado vai afetar um espírito sadio. O problema não é nós queremos o fogo de Deus. Entenda isso, nós não estamos indo contra o fogo, pelo contrário, a gente está querendo do fogo de Deus. Mas a gente está querendo da forma errada. A gente está querendo pular alguns obstáculos. Nós estamos querendo pular etapas. E no Evangelho ninguém pula etapa. Todo mundo tem que viver o processo. Você está aqui? No Evangelho não dá para pular etapa. Quem pula etapa vai para outro caminho. Quem gosta de cortar atalho está do outro lado. Está na oposição. Porque o nosso Deus, Ele diz, eu sou o caminho. Só existe uma porta. Está aqui? Reforma é necessária. O problema não é querer fogo. O problema nunca foi querer o movimento. O problema é querer o fogo, querer o movimento sem antes uma construção interna. O problema de algumas pessoas é que elas querem o fogo de Deus. E isso não é o problema. O problema é quando eu quero o fogo, mas eu não quero o conserto. E é por isso que Deus, Ele diz em várias passagens da Bíblia, Ele diz, olha, eu estou passando prumo, como em Amós 7. Eu estou passando prumo. Prumo serve para quê, Rafa? Eu vou derramar do fogo, mas antes eu vou passar o prumo em vocês. Antes eu vou medir vocês. Antes eu vou colocar vocês em ordem. Antes eu vou levar vocês para o deserto, para que vocês viram a glória. Ei, querido, Moisés foi tirado do palácio para entrar no propósito de Deus. E onde que ele entra no propósito? No deserto. Você está aqui? Moisés não viu a glória dentro do palácio. Moisés viu a glória no deserto. A sarça pega fogo aonde? No deserto. Porque o lugar de comodismo faz com que eu entre em um êxtase.
E não é o êxtase de Deus, é o êxtase da carne. Está aqui? Está pegando você? Está chocando você? Quando a gente entra nesse lugar de comodismo, de só querer fogo, de só querer movimento, de só querer fogo e movimento, e a gente esquece das Escrituras, a gente esquece daquilo que Jesus disse: olha, virá o conselheiro, e ele lembrará a vocês todas as coisas que eu disse a vocês. E a gente esquece de que vem a instrução, e vem o direcionamento. E é como eu disse, o sobrenatural não vai vir para os queridinhos, o sobrenatural vai vir para os disponíveis. Quem está disponível a aprender de Deus e ir para o deserto? Quem está disponível em largar o conforto do palácio e caminhar para o deserto? Você está aqui? Abra sua Bíblia em 1 Reis 18. Primeira Reis 18, versículo 30. Diz o seguinte: então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. Repitam comigo: Elias reparou o altar do Senhor. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Qual era o propósito, pastor? O propósito era vir fogo do céu, sim ou não? Amém? O propósito era vir fogo do céu, porque ele diz: o Deus que responder com fogo. Mas antes do fogo, Elias entendeu: eu preciso reparar o altar que está quebrado. Eu sei que o propósito maior é o fogo, porque o que vai consolidar o entendimento que existe um Deus vivo não é o altar consertado, é o fogo que vai vir. Porém ele entendeu que o altar quebrado, o fogo não viria. Sabe o que a gente está se perdendo? A gente está achando que Deus vai mandar fogo, sem antes consertar o altar. A gente está achando que Deus vai responder com fogo na nossa vida, que Deus vai responder as nossas orações, sem antes a gente consertar o altar. E não vai. Porque assim como foi com Elias, ele diz: o Deus que responder com fogo. Aí Elias olha a situação, o altar está quebrado. O altar está quebrado. Eu vou continuar. Depois apanhou 12 pedras, e para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Preste atenção que Elias, ele se volta para as gerações passadas, e cada pedra que ele levantava era uma geração que tinha se afastado de Deus. Era um povo que tinha esquecido do Senhor. E ele fala: eu vou consertar o altar. Sabe o que está faltando esses dias na nossa vida? É a gente começar a erguer o altar do Senhor dentro dos nossos lares. Sabe o que está faltando esses dias? É você consertar o altar que estava inteiro na sua vida. Sabe o que está faltando esses dias? É levantar dentro da sala, é levantar dentro do quarto um altar de adoração ao Senhor. Ei, querido, o fogo não vai vir, o movimento não vai vir enquanto o altar do Senhor não estiver construído. O casamento não vai ser restaurado enquanto o altar interno dentro de você não estiver restaurado. Esse é o direcionamento nesses dias. Nós precisamos entender o que está destruído em nós, e precisamos entender: Deus nunca vai responder com fogo se o altar não estiver construído da forma certa. Deus nunca vai te avivar sem antes te consertar. Não adianta pedir, não adianta espernear. Quem já viu aquelas crianças que esperneiam e o pai acaba cedendo às vezes? Alguém? Você já viu? Aquelas crianças que ficam perturbando a cabeça do pai e da mãe. Meu Deus. Eu lembro uma vez no posto, a minha esposa estava grávida, e a gente foi lá para fazer os exames de rotina, né, da grávida lá. Eu não sei nem o nome disso. É como?
Pré-natal. E aí, eu passando assim, né? A gente estava indo em direção à sala. Eu vi uma criança esperneando e a mãe arrastando ela pelo braço. A criança largada no chão. E a mãe puxando e gritando e passando a vergonha. E aí eu olhei para minha esposa e falei assim: se é meu filho, arranca o braço dele. Eu dou-lhe um puxão que ele vai lá para frente. E ela, amor, a gente vai ter um filho. Eu falei, mas é instrução. É instrução, é como você instrui o filho. Preste atenção, que Deus, Ele nunca nos ensinou a buscar o movimento primeiro. O que Jesus diz? Fiquem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder. Primeiro Ele dá uma instrução, depois Ele fala a consequência se obedecer a instrução. Primeiro Ele diz, se vocês ficarem, do alto vocês vão ser revestidos. Se vocês permanecerem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. Mas antes veio a instrução, antes veio um direcionamento, antes veio uma palavra profética. Nesses dias nós precisamos nos mover na dinâmica do céu. Você está aqui? Ei, na dinâmica do céu. Como assim, pastor? Elias se movia na dinâmica do céu. Jesus se movia na dinâmica do céu. Eliseu se movia na dinâmica do céu. Como assim? Eles ouviam uma voz e corriam na direção que a voz dizia. Eles falavam, Elias, vai para tal lugar. E Elias caminhava. Elias, eu já enviei corvos para te alimentar. Eu já enviei corvos para alimentar. Pode sair do lugar em que você está. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus já enviou o sobrenatural. A resposta do sobrenatural já foi liberada. Já está disponível na dispensação do céu. Já está disponível. A gente está perdendo tempo. Nós nos tornamos uma geração mórbida, uma geração que não consegue ter dinâmica, uma geração paralisada, uma geração travada, uma geração que não consegue caminhar na direção da voz que escuta. As gerações antigas, principalmente os homens da Bíblia, como Noé, como Abraão, como Elias e como tantos outros, eles ouviam uma voz: olha filho, faz isso, vai para tal lugar. E eles iam. Eles não esperavam, eles não perguntavam muito, mas por que eu tenho que me mover? Por que corvos e não pessoas? Eles não perguntavam muito, porque eles entendiam que a voz era de Deus. Eles entendiam que a voz era uma confirmação, uma legitimação para viver um tempo novo. Assim como Elias, querido, preste atenção. Isso é louco de entender no natural, mas quando a gente entra nesse ambiente espiritual de Deus, a gente começa a entender que esses homens, eles acessaram um lugar em Deus, que até hoje a gente está tentando entrar. Eles entraram em um ambiente tão profético, que quando Deus falou, Elias, eu já ordenei aos corvos para te alimentar. Elias não questionou, Silene. Elias não falou, oh Deus, mas por que corvos? Elias entendeu de que Deus era um Deus do sobrenatural. Elias entendeu, e aí a gente começa a entender o porquê Elias entendia isso. Porque Elias estava disponível. Elias estava disponível, Rafa. Era para enfrentar 450 profetas, a gente enfrenta para provar que Deus é Deus de Israel, para provar que Deus ainda é o Deus do sobrenatural, para provar que Ele ainda é o Deus do impossível. E quando Elias se depara numa situação terrível, ele imagina, eu estou sozinho nessa luta, e Obadias diz, não, eu escondi os profetas, eu guardei os profetas. Ei querido, você não está sozinho nessa caminhada, o Senhor guardou algumas pessoas, o Senhor guardou pessoas para te sustentar. Isso é tão forte, tão incrível, de que Elias primeiro come dos corvos. Primeiro ele prova do sobrenatural, e depois é alimentado pela viúva, que isso é natural. Se Elias não tivesse fé para ser alimentado pelos corvos, Elias não se moveria até a cidade para ser alimentado pela viúva. Sabe por que você não acredita em algumas coisas?
Sabe por que você parou de acreditar em algumas coisas? É porque você não experimenta mais o sobrenatural. Sabe por que você questiona tudo em Deus ou nas pessoas? É porque você já não prova mais o sobrenatural há muito tempo. Você já não é batizado, você já não sente a presença do fogo de Deus há muito tempo. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida um batismo de fogo, um movimento em fogo, uma ativação profética em fogo. Deus vai ativar o seu lado profético nessa noite. Deus vai ativar os seus dons espirituais, querido. Não foi à toa que o Senhor te trouxe até aqui. Não foi à toa que Deus te moveu nesse tempo. Não é à toa. Preste atenção. Construir sobre uma estrutura danificada pode comprometer todo o projeto. Quando alguém vai construir um prédio, quando alguém vai construir uma casa, ela remove todo o antigo alicerce. Ela remove tudo o que pode comprometer a construção futura. Às vezes a gente não entende porque Deus está nos quebrando, porque Deus está tratando com a gente no íntimo. Parece que às vezes a gente está sozinho, parece que a gente não escuta mais a voz de Deus, parece que Deus abandonou a gente, e não é isso. Ele diz: eu estou tratando de você. Ei, a minha oração que ele tem sido nesses dias: Deus, remove tudo o que não vai contribuir para a nova construção. Será que você pode dizer isso ao Senhor? Deus, remove tudo que não vai contribuir para a nova construção. Remove tudo que não vai agregar na nova construção. Remove tudo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós encontramos Jesus, Ele nos torna uma nova criatura nele. E é por isso tão difícil o processo. Porque é o momento onde Deus tira, não é o momento onde Deus entrega. É por isso que o silêncio de Deus é tão doloroso, porque no silêncio, o médico, quando está na cirurgia, ele não fica falando. É por isso que ele cede o paciente. É por isso que às vezes tem momentos que a gente não sente muita coisa, porque a gente está sendo anestesiado por Deus. É por isso que às vezes a gente parece que está sozinho na caminhada. É porque Deus aplicou aquela injeção para nos adormecer, para não fazer com que a gente sinta tanta dor, para fazer com que a gente só acorde depois do tratar. Você está pegando isso, querido? A provação te torna mais forte por isso. A dificuldade te torna mais forte por isso. Quando Tiago diz: olha, se alegrem por passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé gera a perseverança. Gera perseverança. Quanto mais eu provo, eu passo. Quanto mais trabalho eu passo, mais forte eu fico. Preste atenção, nós não somos os mesmos do começo do ano. Nós não somos os mesmos do mês passado. Por quê? Porque Deus está tratando a gente. Você está aqui? Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. E onde precisa acontecer essa transformação, essa restauração, pastor? Na nossa mente, querido. Porque uma mente corrompida destrói um plano perfeito. Quando a mente não entende o projeto de Deus, ela pode comprometer todo o trabalho. É por isso que antes de Deus tratar no profético, Ele trata a mente. Se a mente não estiver em Deus, se os olhos não estiverem fitados no Senhor, a gente compromete todo o projeto de Deus. Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quando a gente é tratado na mente, a gente começa a entender o sobrenatural.
Às vezes a gente entende, não, mas eu tenho que me mover só no profético. Não é isso, querido. Seja inteligente. É por isso que algumas pessoas estão frustradas, porque não tratam a mente, acham que é tudo oba-oba, que Deus vai mandar, e Deus não manda, porque o altar está quebrado, porque ainda não foi consertado, porque a mente está cauterizada com algumas coisas e precisa ser removida. É por isso que Deus trata a mente e o coração do seu povo, porque a Bíblia diz que no coração, e do coração, procede a vida. Do coração do homem procede a vida. Provérbios 4, 23. Ele diz, acima de tudo, guardem o seu coração, pois dele depende toda a vida. Um coração doente coloca em risco uma vida. Um coração que não é convertido ao Senhor, ele compromete uma vida. E é por isso que Deus nos pega por dentro. Quando a gente começa a falar, querido, deixa Deus te pegar por dentro, deixa Deus te tratar, deixa Deus te moldar, deixa com que Ele te quebre. Ei, o problema não é quebrar. Nunca foi quebrar, o problema é quebrar no lugar errado. Você está aqui? O problema não é o vaso quebrar, Carlos. Porque em Jeremias 18, se não me engano, ele diz, Jeremias, desce a casa do oleiro. E aí Jeremias vê um vaso, e o vaso se quebra, e Deus faz um novo vaso. Você não entendeu? Quando o vaso quebra na mão de Deus, Deus tem capacidade para fazer outro. Quando os planos quebram na mão de Deus, Deus tem capacidade para restaurar os planos. Quando os sonhos quebram na mão de Deus, Deus tem capacidade para restaurar os sonhos. Ei, o problema não é quebrar, o problema é você quebrar no mundo. O problema é quebrar no mundo, porque o mundo não te conhece, o mundo não sabe de onde você veio, e muito menos sabe para onde você vai. O mundo não sabe, e para eles pouco importa para onde você está indo, e pouco importa para onde Deus vai te levar. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, um rapaz veio até mim, começou a conversar comigo, e ele falou assim, é verdade que você é pastor? Eu falei assim, sim. Fui separado a pastor. E aí ele falou, mas não desceu óleo. Eu falei, é verdade, porque a melhor aprovação é do céu primeiro. O que vale é do céu. E aí ele foi embora. E esse rapaz, por incrível que pareça, ele me conhece desde os 7 anos de idade. Esse rapaz, ele me conhece desde os 7 anos de idade. E era aquele tipo de pessoa que acha, olha, não vai dar em nada. Não vai chegar em lugar nenhum. O casamento vai falir, não vai dar certo. Porque ele ainda é o mesmo. E aí o tempo vai passando, o tratar de Deus vai passando. Você se permite ser moldado. Você permite ser tocado pelo Senhor. Porque a gente entende que pai, ele vê a intimidade, mas não revela. E aí Deus começa a tratar a gente em um nível que quando as pessoas olham, falam assim, ele não é o mesmo. Está aqui? Ele não é o mesmo. Aquele predinho, aquela casinha, aquele edifício pequeno, não é o mesmo arranha-céu que eu estou vendo hoje. Aquela casa pequena, aquela estrutura que demorou para sair, não é a mesma estrutura, porque Deus tocou na estrutura e mudou os alicerces. O Senhor vai começar a tocar na sua estrutura nesses dias. Eu quero declarar sobre a sua casa, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre você, querido. O Senhor vai começar a tocar no teu alicerce. O Senhor vai começar a remover aquilo que não precisa estar em você. Sim, Senhor. Ei, querido, esteja disponível. Esteja disponível. Pastor, por que consertar? Me faça essa pergunta. No 3 você vai me fazer essa pergunta. Pastor, por que consertar? 1, 2, 3. Porque certamente depois de todo o conserto vem um grande avivamento. Está aqui? Certamente depois de todo o conserto vem um grande avivamento. Se Deus tem algo grande na sua vida, se permita ser consertado, porque depois disso, depois dessa etapa, depois desse processo invisível, vem o grande avivamento, vem a consolidação, vem
dizendo: Deus, eu estou aqui, usa-me a mim. É somente quem está tratado pode dizer isso. Somente quem está tratado pode dizer: eu passei, eu sobrevivi, eu estou aqui. Eu queria que você se colocasse de pé, querido. Vocês lembram que eu falei que somente quem estivesse aqui presencialmente iria viver algo sobrenatural? Uma experiência única. Infelizmente, você que não conseguiu vir, não vai ter a mesma experiência. Vocês estão vendo essas pedras aqui no altar?